Hey there, how have you been? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Simplifica English. Aqui quem vos fala é o Samuel e hoje nós teremos mais um conteúdo sobre língua inglesa. Tudo explicado aqui para vocês, mas antes deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Então vamos lá, let's go! Plural em inglês. Quando nos referimos a um substantivo, podemos quantificá-lo, ou seja, se referir à sua quantidade, dependendo do contexto. Em inglês, isso não é diferente. Também podemos determinar a quantidade do substantivo através de sua forma no plural. Então, pessoal, plural é a forma do substantivo, onde nos referimos a mais de uma coisa ou pessoa, né? Temos o singular, que é a forma original do substantivo, onde nos referimos apenas a uma coisa, e temos a sua forma no plural, que é a forma que utilizamos para se referir que há mais de uma coisa ou ser. Por exemplo, em português teríamos cama e o plural seria camas. Então, cama é a forma original do substantivo e a forma no singular, pois se refere apenas a uma coisa, no caso, cama. E se eu falo camas, estou me referindo a mais de um tipo de coisa, mais de uma cama, no caso aqui. Então, cama é a forma no singular e camas é a forma no plural, para se referir a mais de uma coisa. Então, assim como em português, onde nós quantificamos o substantivo alterando sua forma para se referir que há mais de uma coisa, em inglês também temos isso. Agora, como é o plural em inglês? É isso que você vai aprender nesse vídeo. Antes, é claro, eu quero mostrar esse exemplo aqui do singular e do plural em inglês. Em inglês, vamos pegar, por exemplo, a palavra computer, que significa computador, computer. Um computador seria a computer, a computer. Computer é computador e é lógico que aqui está na forma do singular, pois se refere a apenas uma coisa, está na sua forma original. Mas se eu quiser dizer mais de computador, por exemplo, 2 computadores, em inglês ficaria two computers, 2 computadores. Vocês percebem que no plural foi adicionado um S. Computer, no singular, virou computers. A computer, um computador, 2 computers, 2 computadores, ou seja, mais de uma coisa, mais de um computador. Então, esse é um exemplo de plural em inglês. Tá, mas como eu flexiono o substantivo em inglês? No plural. É o seguinte, a forma no plural em inglês depende muito do tipo de substantivo e suas terminações. Vejam as regras de flexão do substantivo agora. Em algumas palavras, adicionamos o S após o substantivo. Então, vamos pegar, por exemplo, as palavras car, apple, shoe, ball e shirt. Simplesmente vamos adicionar o S no caso dessas palavras. Então, car, que é carro, vai ficar cars, cars. Apple ficará apples. Shoe, shoes. Ball ficará balls, balls. Shirt ficará shirts. Então, vocês observam que, no caso dessas palavras, nós simplesmente adicionamos o S após suas terminações. Por exemplo, car ficou cars, carro, carros. Apple ficou apples, maçã, maçãs. Shoe, sapato, shoes, sapatos. Ball, bola,
ficou balls, bola. Shirt, camisa, shirts, camisas. Então, em algumas palavras, basta simplesmente adicionar o S após a terminação do substantivo e você terá o plural. Então, essas são algumas palavras que seguem a regra do S após sua terminação. Car, cars, apple, apples, shoe, shoes, ball, balls, shirt, shirts. Vamos para outro caso. Palavras terminadas em S, SS, CH, SH, X e Z, acrescentamos ES, S. Então, pessoal, palavras terminadas com essas terminações, nós acrescentamos ES, S, o E e o S. Em palavras terminadas em S, SS, CH, SH, X e Z. Vamos ver aqui alguns casos. Então aqui eu peguei as palavras bus, bench, brush e beach. Bus, que significa ônibus, fica buses, buses. Bench fica benches, benches. Brush fica brushes, brushes. Brush, brushes. E beach, que significa praia, fica beaches, beaches, beaches. Então, pessoal, quando o substantivo tem essas terminações, nós acrescentamos o E e o S. Vocês observam que bus, ônibus, termina com S. Então, o plural dele será com esse. Então, bus, buses. Bench termina com CH. No plural teríamos benches, benches. Brush termina com SH, temos brushes no plural. Beach, que também termina com CH, fica como beaches, beaches. Então, quando as palavras têm essa terminação S, SS, CH, SH, X e Z, acrescentamos o S no final, compreendido? Vamos ao próximo caso. Agora, palavras terminadas com vogal e Y, nós acrescentamos apenas o S. Então, pessoal, palavras terminadas com vogal mais Y, a gente simplesmente acrescenta o S, porque existe outro padrão de flexão de substantivos com palavras terminadas com consoante e Y, que é diferente dessa aqui que eu estou mostrando. Estou mostrando agora a flexão de palavras terminadas em vogal e Y. Nesse caso, nós simplesmente acrescentamos o S após o Y. Se a palavra terminar com vogal e Y, simplesmente acrescentamos o S no plural. Então aqui nós temos bay, que significa Bahia, e monkey, que significa macaco. Vocês observam que bay termina com o vogal e o Y. Vocês observam, tem o A, o vogal, mais o Y. Então, nesse caso, nós vamos acrescentar o S no plural. Então, bay ficará bays no plural, bays. Bahia, bahias. Monkey, que significa macaco, segue a mesma regra. Temos a terminação de vogal, no caso E, mais o Y. Então, vamos acrescentar o S e ficará no plural como monkeys. Monkey, monkeys. Macaco, macacos. Então, pessoal, quando queremos flexionar substantivos terminados em vogal e Y, simplesmente acrescentamos o S após sua terminação. Simplesmente adicionamos o S após o Y, como nessas duas palavras. Bay, bays, monkey, monkeys. Agora vamos para o outro caso. Agora, palavras terminadas com consoante e Y, nós retiramos o Y e acrescentamos IS. I-E-S, yes. Então, pessoal, quando uma palavra é terminada com consoante mais o Y,
No plural, nós teremos que remover o y e acrescentar o yes. Então aqui vamos pegar, por exemplo, algumas palavras como strawberry, belly e baby. Bom, vocês observem que strawberry termina com R mais o Y. Então, no plural, nós devemos remover o Y e colocar o yes, I-E-S. Ficará strawberries, strawberries, strawberry, strawberries. E nas outras palavras temos belly, bellies, baby, babies. Vocês observam que belly termina com L mais o Y. L é uma consoante, vamos ter que tirar o Y e colocar o yes. Belly, bellies. Baby, da mesma forma, termina com B, consoante, mais Y. Colocamos o yes, removendo o Y. Então, baby, babies. Então, toda vez que queremos flexionar uma palavra terminada com consoante Y, nós devemos tirar o Y e adicionar o IES, yes. Compreendido? Palavras com O. No caso das palavras com O, na maioria dos casos, nós adicionamos o S após o O, na sua terminação. Vamos pegar aqui, por exemplo, palavras como gecko, radio, photo e piano. Vamos lá. Gecko, teremos geckos. Radio, teremos radios. Radios. Photo, teremos photos. Photos. Piano, teremos pianos. Pianos, com S no após o O. Então, pessoal, na maioria dos casos, palavras terminadas com O, nós simplesmente acrescentamos o S após o O. Então, gecko fica geckos. Radio, que é rádio, fica radios. Photo, photos. Piano, pianos. Essa é a forma para a maioria das palavras terminadas com O no plural. Porém, existem algumas exceções. Algumas palavras terminadas com O, nós simplesmente acrescentamos o ES. Por exemplo, temos essas palavras aqui: potato, tomato, hero, echo, veto, embargo, mosquito e domino. Então, no caso dessas palavras, nós devemos acrescentar o ES, o E e o S. Então, potato ficará potatoes. Tomato ficará tomatoes. Hero ficará heroes. Echo ficará echoes. Veto ficará vetoes. Vetoes. Embargo ficará embargoes. Mosquito ficará mosquitoes. E domino ficará dominos. Domino, dominos. Então, vocês observam que no caso dessas palavras aqui, nós acrescentamos o ES, porque elas fogem da regra, são exceções. Na maioria dos casos, palavras com O, nós acrescentamos apenas o S no plural, mas no caso dessas palavras, potato, tomato, hero, echo, veto, embargo, mosquito e dominos, nós simplesmente acrescentamos o ES. Então, fica aí para vocês a forma extra, digamos assim, das palavras terminadas com O. Agora vamos para o próximo caso. Palavras terminadas com F ou FE, no plural, removemos o F e o FE e acrescentamos o VES,
V-E-S. Então, pessoal, no caso de palavras terminadas com F e F-E, nós simplesmente tiramos o F e o F-E e acrescentamos o VES, V-E-S. Como vocês podem ver nessas palavras aqui, wolf, knife, leaf. Vocês observam que essas três palavras terminam com F ou FE. Então, no plural, nós vamos tirar o F e o FE e acrescentaremos o VES. Então, aqui, wolf fica wolves, wolves, wolf, wolves. Knife, que é faca, ficará knives, facas, knives. Leaf ficará leaves. Leaf é folha, leaves, mais de uma folha. Então, vocês observam que, no caso das palavras terminadas com F e FE, simplesmente tiramos o F e acrescentamos o VES. Então, wolf, wolves, lobo, lobos, knife, knives, faca, facas, leaf, leaves, folha, folhas. Compreendido? Vamos para o próximo caso. Então, pessoal, vocês observem que o plural do substantivo varia de acordo com a sua terminação. Mas existem palavras que não seguem a regra e possuem suas próprias formas no plural. E é isso que vamos ver agora. Veja essas palavras: mouse, louse, goose, phenomenon, tooth, foot, bacterium. Então, pessoal, vocês observam aqui que nós temos algumas palavras, e essas palavras têm plural irregular, ou seja, sua própria forma, sem seguir a regra como as outras. Então, aqui, mouse, que significa rato, teremos no plural como mais, 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 mais. Louse ficará lies, lies, da mesma forma que mouse. Goose, que é ganso, no plural ficará geese, geese. Phenomenon, phenomenon significa fenômeno. No plural teremos phenomena, 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 fenômeno, fenômenos. Tooth, que significa dente, ficará teeth, no plural. Dente, dentes. Tooth, teeth. Foot, que é pé, ficará feet, pés. Pé, pés. Bacterium, que é bactéria, bacterium, ficará bacteria, bacteria. Bacterium, uma bactéria só, bacteria, bactérias. Então, essas são algumas palavras que pertencem ao plural irregular, classe que possui sua própria forma no plural. Então, não confunda nunca mais o plural dessas palavras. Compreendido? E ainda temos as palavras sem plural, que são aquelas palavras que não têm uma forma no plural. Por exemplo, essas daqui: information, cheese, sheep, shrimp, jewelry, bread e meat. No caso dessas palavras aqui, elas não têm plural. Elas têm apenas a forma no singular e não se alteram no idioma. Por exemplo, information, que é informação. Não dizemos informations. Não existe informations em inglês. É sempre information. Information. Em inglês é sempre information. Cheese, que é queijo. Sheep, que é ovelha. Shrimp, que é camarão. Jewelry, que é joia. Bread, que é pão. E meat, que é carne. Então, no caso dessas palavras aqui, elas não se alteram, pois não tem plural.
mantendo sempre a forma no singular. Compreendido? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero ter tirado as dúvidas de vocês sobre o plural dos substantivos em inglês. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários que eu estarei disposto a respondê-los. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. So long!